movimento associativo. Você já teve em presidência, já teve em outros cargos, já teve presidência da regional, já teve em cargos de diretoria da federação. O que move? Essa, para mim, é a grande pergunta. O que move alguém para se doar tanto pelas especialidades? Como faz quem entra para a diretoria de uma sociedade? Realmente, a gente para pensar para responder isso, né? Uma vez eu escutei de uma colega, bem mais jovem do que eu, mas que ela tinha uma filha política, o pai era político, né? Não é político, e ela me disse uma vez, Vera, como médica, a gente pode, essa frase não é minha, é dela, como médica, a gente pode ajudar uma pessoa. Com a boa política, a gente pode ajudar várias pessoas. Às vezes a gente não tem essa ideia, né? De achar que a política é uma coisa ruim, que é uma coisa, né? Que não é do bem, é algo interesseiro, mas não. A boa política, as boas ações políticas, sejam governamentais, partidárias, tal, elas podem ajudar muita gente. Sim. E quando eu ouvi essa colega falando isso, eu entendi o meu papel dentro da sociedade. É óbvio que quando eu entrei para a sociedade, entrei como um membro associativo, né? Da minha querida e amada Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Estado do Rio de Janeiro. Entrei como membro. Eu já estava num cargo de direção da maternidade Carmela Dutra, uma maternidade que eu sempre tive muito carinho. Eu comecei lá como estagiária, depois galguei alguns passos até ser diretora médica dessa maternidade. Então, é uma maternidade que eu tenho um carinho muito grande. E eu fui chamada, né, já para começar a trabalhar com residência médica, cuidar dos residentes e tal. E aí eu fui. E é algo, assim, encantador, né? Porque é exatamente isso. Como que você pode ajudar um conjunto de colegas, né, ginecologistas, obstetras, naquela especialidade, a melhorar a sua condição. A melhorar a condição em termos de educação médica continuada, melhorar a sua condição em termos de honorários médicos, né? Em termos de qualidade nos locais de trabalho. Então, eu comecei a ver isso. Não, a gente tem algumas coisas para fazer. A gente pode conversar com organizações governamentais, a gente pode conversar com políticos, eu posso chamar professores para a gente dar aula para alguma coisa que eu saiba mais e ensinar para outros. Eu posso chamar os residentes, né, para ficarem mais próximos a nós. Então, eu comecei a ver isso. E aí, uma coisa foi levando a outra e tal, até que realmente eu fiquei 6 anos como secretária-geral da SGORG, né, ajudando muito os presidentes da época, e depois fiquei mais 6 anos como presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia. Foi uma experiência incrível, né, de crescimento, de formação, de conhecer pessoas, de aumentar o potencial de liderança, de gerência. O médico tem que ser um líder. Eu falo isso para os meus alunos a cada aula. Vocês têm que aprender a parte técnica, mas têm que aprender a liderança. O médico ele tem que ser um líder, ele tem que ser um gerente, ele tem que ser um gestor. Seja se você esteja trabalhando no seu consultório, seja se você esteja numa equipe cirúrgica, se você está chefiando um plantão, ou se você vai ser diretor de um hospital. Não importa. Aonde você esteja, você tem que ter gerência, você tem que ter liderança. Eu pude exercer muito isso dentro da sociedade. Depois eu tive a oportunidade de ir para a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia também, avaliar as diferenças desse nosso país continental, tentar ajudar dentro dessas diferenças. Hoje eu continuo dentro da sociedade, voltei ao meu cargo inicial, que é cuidar da residência médica, né? E hoje estou também presidindo essa sociedade, que é uma sociedade menor, que é a Sociedade de Patologia do Trato Genital Inferior, que cuida das doenças do colo, da vagina, da vulva. É uma sociedade menor, mas que eu tenho muito carinho de, nesse momento, estar presidindo, tendo sempre esse objetivo, tentar ajudar os outros colegas a melhorarem as suas condições de trabalho, condição essa que, se estiver melhor, a gente consegue atingir também
a melhor qualidade da saúde das nossas pacientes, né, do nosso estado.